De volta com o Bandeirantes Acontece. Como prometi, vamos a Brasília mais uma vez, o STF com a votação para condenar 5 réus da Polícia Militar do Distrito Federal. Afonso Marangoni acompanha, traz tudo atualizado para a gente. Fala, Afonso. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Tarde. Boa tarde a você que nos acompanha na Rádio Bandeirantes. Julgamento importante no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes votou por condenar 5 dos 7 integrantes da ex-cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, que são réus na corte. Eles são julgados por omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O relator também determinou a perda dos cargos públicos dos 5 que responsabilizou no voto. Ainda faltam os votos dos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. Esse julgamento ocorre no plenário virtual da primeira turma e vai até 5 de dezembro. Agora a gente sabe, né, Ronald e Zaidan, que normalmente os ministros votam bem antes desse prazo final. Então a expectativa é que nas próximas horas, nos próximos dias, esse julgamento já tenha, portanto, a maioria e também a conclusão. Olha, o ministro Alexandre de Moraes votou por condenar Fábio Augusto Vieira, que era comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal à época dos fatos, Clepter Rosa Gonçalves, que era subcomandante-geral, e 3 coronéis da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Eduardo Barrito Naime, Paulo José Ferreira de Souza Bezerra e Marcelo Casimiro Vasconcelos. E votou então por absolver, por não condenar Flávio Silvestre de Alencar, major da Polícia Militar do Distrito Federal, e Rafael Pereira Martins, tenente da PMDF. E os que o ministro pediu a condenação são responsabilizados por 4 crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, além de deterioração do patrimônio tombado. Então, um julgamento importante aqui no Supremo Tribunal Federal. A gente vai seguir acompanhando e atualizando os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Agora voltamos com vocês. Valeu, Afonso. Muito obrigado. Todos os 7 réus estão em liberdade provisória, usam tornozeleira eletrônica e todos são acusados de omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro. Segue a análise do STF desse caso, Zaidan. Os 2 que Alexandre de Moraes vota pela absolvição provavelmente serão mesmo absolvidos por falta de qualquer evidência séria de que tenham participado de decisões contrárias, não só às normas gerais das polícias militares, mas a uma norma que é específica do Distrito Federal, e é natural que haja uma norma específica, como há em Washington, como há em Tóquio, que é dar à polícia local a atribuição de proteger os prédios onde funcionam instituições federais. E as sedes dos poderes, é óbvio, né? Então estamos falando de Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e obviamente, do prédio do Supremo Tribunal Federal. Então, além, claro, do Palácio da Alvorada, que tem uma outra atribuição, ficando à disposição do presidente, inclusive para residência. E a Polícia do Distrito Federal, a Polícia Militar, ela tem essa atribuição como norma fixa, específica, além das normas gerais, que são comuns a todas as polícias militares no Brasil. E é muito sério, né? O que a PGR apontou na sua denúncia é de uma omissão deliberada. Por isso, essas acusações, que são as mesmas daquelas que levaram à condenação de núcleos acusados dentro da ação relativa à tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado de Direito, de dano ao patrimônio e assim por diante. Ou seja, eles são enquadrados nas mesmas acusações porque a omissão teria sido deliberada. Não foi incompetência ou negligência ou preguiça. Foi uma omissão deliberada para permitir que houvesse liberdade, para que o acesso fosse franqueado para toda aquela gente. E, no entanto, o Alexandre de Moraes concluiu que 2 daqueles que foram denunciados pela PGR, que contra eles não há qualquer prova relevante, importante, portanto, votou pela absolvição e provavelmente o voto dele será seguido pelos demais.
O Zaidan, teve uma primeira decisão, ou pelo menos um indicativo de que algo pode mudar na prisão do núcleo crucial, e que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro e tem também o general Heleno. A PGR citou o mal de Alzheimer, que sofre o general Heleno há alguns anos, ele tem 78 anos, como uma necessidade de concessão de prisão domiciliar humanitária. É o primeiro pedido da PGR por questões clínicas, questões de uma doença específica, para um dos presos do núcleo crucial. Bom, o juízo pode requisitar a posição de médicos, neurologistas, no caso, a respeito da situação clínica do Augusto Heleno. Se de fato ele tem Alzheimer, não faz o menor sentido ele ficar num quartel, onde quer que seja. Ele tem de ficar em casa, né? Não teria nenhum sentido alguém com Alzheimer, que começa a cumprir pena, ser obrigado a ficar detido ali num quartel. O adequado. E isso não tem nada a ver com a amenização da condenação, com a amenização do crime cometido, mas é uma consideração que o Estado é obrigado a fazer. Então, eu imagino que o juízo pedirá, talvez peça, já se diga satisfeito com os laudos apresentados, mas pedirá mais algum laudo de neurologistas para que essa decisão seja tomada, né? E a posição da PGR é absolutamente constitucional, é correta. Não faz o menor sentido, se ele tem Alzheimer, ele ficar detido num ambiente estranho. Ele deve ficar em casa, você pode até estabelecer ali algumas medidas cautelares que ele, particularmente, nem teria condição de levar em conta se está com Alzheimer, pela progressão do problema, mas a família cuidaria disso, mas em casa, né? Se de fato os médicos dizem que ele tem, não adianta alguém achar que não, tá? Os médicos dizem que ele tem, é preciso levar isso em consideração e deixá-lo em casa. Essa é a única decisão adequada, correta e moral que o Estado deve tomar num caso como esse.